vamos para efetivamente a nossa primeira aula é hoje, né? A aula passada foi mais uma apresentação geral, a gente teve todos os alunos do curso de ADS juntos, uma abertura, e na aula de hoje nós vamos focar na nossa disciplina. Então, vocês já tiveram um pedaço da aula, né? Eu fiz uma introdução, eu mandei para vocês também pelo WhatsApp, que tem a ver com a aula passada. Eu vou começar a apresentar aqui a tela, e aí a gente vai conversando. Tá? A partir do momento que eu começar a apresentação, se alguém tiver algum comentário, alguma observação, é muito importante falar no microfone que eu paro de ver os comentários, tá? Então, apresentando a minha tela, agora eu vou para a apresentação, tá? Então, essa era a ordem, tá bom? A ordem da nossa aula de hoje, eu já passei para vocês. A primeira coisa era trabalhar em cima da questão motriz, foi o vídeo que eu gravei para vocês como introdução, né? Qual o significado, qual o sentido para nós trabalharmos com Python e desenvolvemos. E o vídeo âncora, eu passei para vocês, é um vídeo de também um estudante, né? Um vídeo também de um estudante. Agora, nesse momento, eu queria fazer o quê? Eu queria refletir com vocês sobre algumas coisas importantes, tá? Algumas reflexões. A primeira reflexão importante, e eu já vou pôr aqui para enxergar vocês, eu queria perguntar para vocês, realmente faz sentido estudar Python? João Gabriel, nós vamos ter que ver essa questão, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a definição dos grupos, tá joia? A gente vai, na hora que chegar na parte do projeto, eu vou explicar um pouquinho de projeto, aí a gente tenta trabalhar sobre isso, tá bom? Aí a gente vai, eu vou pedir para os representantes, a gente vai fazer a definição dos grupos, vão me mandar os grupos, inclusive isso, né? Eu vou ver se tem grupo com muita gente, grupo com menos gente, a gente vê o que pode ser feito, tá joia? Mas enfim, gente, o que vocês viram lá no vídeo que vocês acharam bacana? É um aluno falando, e aí eu queria ver de vocês. O que vocês acharam do vídeo? Qual a motivação para estudar Python? Python é uma linguagem atual, não atual? Vai ser uma linguagem que eu não vou estudar, não vou usar para nada? O que vocês acham? Ninguém fala nada. Pode escrever, tá? Pode. Eduardo, achei que você falar. Picotou, Eduardo, não deu para ouvir. Tá ouvindo agora? Agora eu tô. Então, achei bem interessante na hora que ele falou que Python, a aprendizagem em Python, programação em Python, serve para abrir várias outras portas, como Java, aprender em PHP e outras, HTML e outras. Achei bem interessante. Bacana. Que Python é um negócio muito louco, né? Aproveitando o gancho de Eduardo, quando se fala em Python, eu estou falando em Python em programação estruturada para vocês, mas Python é orientado a objetos também, é um negócio muito louco. Então, Python ele tem esse link para Java, tem um link para PHP, tem um link para HTML, mas enfim, eu não posso falar muito não, porque eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês. O Vitor falou que achou interessante as gincanas de programação. Realmente, as gincanas de programação é um tema muito joia. Nós vamos tentar trabalhar o tópico de gincana, não, um pouquinho diferente, sabe, Vitor? Mas nós queremos, sim, trabalhar questão de gincana, sim. O professor Jonas, que dá aula para vocês também, é um professor que tem muita experiência nessa parte de gincanas. A gente tem tentado pensar juntos aí como elaborar de uma forma positiva. Tá? Oswaldo, não deu tempo para ver tudo, mas parece ser uma plataforma de programas. Na verdade, é uma plataforma, o Python, ele é uma plataforma de desenvolvimento, né, de uma linguagem. O Python é uma linguagem que ela é bem versátil, muito versátil. O Eduardo falou, sim, muito top, deveria ter aqui na FAEX, a gincana, provavelmente, né? Levi, não dá muito spoiler porque ainda não consegui ver. Então, Levi, não deixa de ver, não. É um aluno falando, né, falando sobre o Python, e aí ele fala um pouco sobre os desafios.
O que seria orientação a objetos? Ah, Davi. Então, orientação a objetos é um tipo diferente de programação, tá? Nós vamos trabalhar com a programação aqui de forma estruturada. Ela tem uma estrutura, ela tem um corpo, ela tem uma sequência de códigos que a gente vai ver, né? A forma como nós desenvolvemos. A programação orientada a objetos, ela como o próprio nome diz, ela é uma programação que você orienta ela a alguns artefatos, a alguns objetos, e ela é um pouquinho diferente, são formas diferentes de se programar. Mas você vai ter, na minha disciplina, um pouco de programação estruturada, e não tão estruturada assim, tá? Porque Python, ele já é um híbrido, vamos dizer assim, né? C, que era a linguagem que a gente usava até o semestre retrasado, é muito estruturado raiz, veia. Mas Python não. Python já é um híbrido aí, que tem uma grande, vamos dizer assim, já tem uma grande abertura para a parte de orientado a objetos e uma grande flexibilidade para se trabalhar, né, com essas outras linguagens. O Antônio Góes falou, que tipo de objetos? Então, vocês vão, eu não vou começar a falar muito, porque isso é a parte específica do Aleandro. O Aleandro vai falar um pouco de HTML, da parte de desenvolvimento web, e depois, em sequência, ele vai falar só sobre PO, né, programação orientada a objetos. E aí, a gente vai trabalhar com isso, né? A questão, o que eu queria passar para vocês hoje, não é nem essa diferença entre programação estruturada e orientada a objetos, mas eu queria dar uma ideia para vocês de front-end, back-end e a parte de armazenamento de dados, que é banco de dados. E que vai ficar cada vez mais nítido para vocês, principalmente com as disciplinas que nós estamos vendo. A ideia é que a disciplina de desenvolvimento de web exemplifique a parte de front-end, a parte frontal, é front mesmo, de visualização do sistema, o Python como back-end, que é a parte que faz toda a parte de processamento de dados, e banco de dados é a parte de banco de dados mesmo, a parte de armazenamento das informações. Então, nós vamos ver as 3 partes básicas, e isso vai ser bem bacana mesmo. Mas, enfim, eu queria... Foi legal o comentário do Eduardo, mas alguém tem algum comentário? Ele falou alguma coisa bacana que vocês não sabiam que Python poderia fazer? Professor Rodrigo, boa noite. Por gentileza, repete o que o senhor disse anteriormente, que eu não consegui entender, sobre o Python, o banco de dados, a junção dos 3, que eu não entendi. Falhou bem na hora, eu não consegui entender. Ah, tá, Magali. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre a tríade da programação. Nós vamos... um conceito bem bacana de programação, que é front-end. Front-end é a parte de... como a gente chama de IHM, né? Interface homem-máquina. É a interface com o usuário, o que o usuário vê. Back-end é o que está por detrás, é a parte de processamento de dados, tá? E o banco de dados é onde se armazena as informações, tá? Mas a gente vai falar bem disso. Isso aí eu tô dando spoiler, como diz a galera aí. Eu tô indo lá na frente, né? Aí o Oswaldo está falando, uma pergunta meio fora do assunto. Eu estou começando esse semestre, como vou pegar a matéria do primeiro semestre ou entrar no eixo com a galera do segundo? Oswaldo, depois você manda um WhatsApp para mim, aí eu explico certinho. Eu estou querendo montar um grupo só com o pessoal do primeiro semestre. A ideia é... Eu vou até pôr meu WhatsApp aqui. Nós vamos começar, pode ver que o Python nós estamos começando agora, tá? Então, Python nós estamos do zero, tanto que eu mostrei os vídeos que estão disponíveis para depois dessa live, são vídeos para instalação do Python, instalação gasguei aqui, o VSC Code, desculpa, Visual Studio Code, né? Fugiu aqui a palavra em inglês. E do zero, a gente vai começar a trabalhar tudo do zero e trabalhar todos os conceitos necessários, tanto do programação estruturada, híbrida, que é o Python, tanto a parte de banco de dados, que é a primeira disciplina de banco de dados, que é o fundamento de banco de dados, quanto a parte de front-end, que também é a primeira disciplina de programação e design de web, tá bom? A parte do primeiro semestre você vai poder fazer depois
no outro momento. Mas a gente conversa melhor sobre isso depois, manda um WhatsApp aí, a gente vai trocando ideia, tá bom? Gente, uma curiosidade, vocês acham que Python é uma linguagem nova ou uma linguagem antiga? Por favor, interajam aí. Nova. Nova, quem mais acha? Eu acredito que seja nova. As velhas são consideradas Java, pelo que eu me lembro. Mas o Python, se eu não me engano, surgiu, não foi antes de 2004, não. Porque nessa época que eu comecei a saber do Python, mais ou menos. Entendi, bacana. Mais alguém? Então, gente, Python é uma linguagem que... 2010, a Magali já mandou uma aí. Então, não é uma linguagem assim, quão recente essa linguagem. Na verdade, Python é uma linguagem que que tem bastante tempo de rodagem e é uma linguagem aberta. Tem muita gente interagindo e é uma linguagem mais madura, tá? O que é antigo para uns, para outros não, é verdade. Mas Python, o interessante dela é que é uma linguagem que vem amadurecendo com o tempo e ela, naturalmente, ela amadureceu bastante e evoluiu bastante, tá? Então, existe um histórico grande, antigo dela aí, mas ela vem amadurecendo e ela é uma linguagem que, vamos dizer, ela perto de outras, ela amadureceu muito e está num formato bacana para várias frentes. Quer ver uma frente que eu acho muito louca de Python? Inteligência artificial. Inteligência artificial, machine learning, né, que é a máquina de aprendizado, a gente falou disso na aula passada, acho que foi na aula do Alessandro, não sei, foi na aula do Alessandro. Gente, são a parte de chatbox, né, interação com IA, isso mesmo. Mas não é complexo não, Antônio, você vai ver que tem como trabalhar. É tudo uma questão de caminhada, mas o chatbox envolvendo a parte de interação, de simular uma inteligência, né, uma interação com o chatbox. Então tem muita coisa bacana, tem a parte de games. Ele falou bastante coisa no vídeo, e eu achei que vocês iam comentar isso, mas o pessoal acabou não se apegando muito a isso, não. Mas tem muita brecha, muita oportunidade para desenvolvimento da parte de Python. A parte de ciência de dados. Ciência de dados, ela está crescendo demais da conta, gente. É muito crescimento, porque a ciência de dados, ela envolve toda a parte de BI, que já comentaram nas aulas anteriores, né? Que é a parte de análise de dados e gerar inteligência através da análise de dados e gerar o quê? Dashboards, que a gente fala, né? Ajudar sistemas para ajuda de tomada de decisão, sistemas para apresentar as informações de forma clara para os gestores trabalharem. Desculpem. O Vitor Hugo falou que é muito usado para automação. Concordo, Vitor Hugo. Python, a verdade é que Python é uma das linguagens que tem mais crescido em termos de aplicação, tá, gente? Python tem crescido muito, são muitas as frentes, muitas as áreas que estão usando Python, tá? E isso é muito bacana. Na verdade, vocês são a primeira, por hackers também, também, Levi, mas vocês são a primeira turma que pegaram Python, tá? Nós fizemos uma virada na turma de vocês, nós usávamos linguagem C, que é uma linguagem também usada em back-end, uma linguagem estruturada raiz mesmo, bem pesado raiz, e nós fizemos essa virada para Python, por quê? Porque nós entendemos que Python está numa ascendente maior que C, tá? C está estável no mercado e Python não. Python está crescendo e passou a ser em tendência de crescimento e uso. Então, nós fizemos essa mudança e o Python é uma ferramenta um pouco mais simples de se usar também, de se interagir com a parte de front-end, por exemplo, banco de dados, tá? Mas é um desafio, tá? É desafio. Aí o Levi, qual a diferença do C para o C++? O C é programação estruturada, tá? O C++, Levi, ele já é orientado a objetos. Aí vai ter C# também, e aí o C não é orientado aos objetos, isso mesmo.
O C é programação estruturada, tá? O C++, que aí acaba sendo orientado a objetos. O C# também é orientado a objetos, e assim por diante. Essa parte de C++, o C++ é uma linguagem que disputou bastante com Java, né? E com C#, tá? O C# é assim, quer ver? C#, esse carinha aqui, ó. Isso, Vitor Hugo. Esse é o C#, tá? Aí, mas isso aí vai ser uma vertente que eu vou deixar para o Leandro, porque o Leandro vai tomar conta da disciplina de orientado a objetos, tá? Ele vai trabalhar melhor essas informações com vocês, vai explicar melhor, mas realmente nós saímos da pegada do C para ir para o Python por causa de oportunidades no mercado, tá? É essa a ideia, oportunidades no mercado. Nós visualizamos que o Python geraria mais oportunidades para vocês e uma pegada mais bacana, mais vamos dizer assim, aplicada, tá, para a turma. Agora eu voltei para a apresentação, eu não consigo enxergar o chat. Qualquer coisa vocês podem me falar, tá? Então, Python, né, fora da FAEX, todo mundo já comentou alguma coisa. Vale a pena aprender? Com certeza, nós fizemos uma pesquisa muito grande para fazer, não foi uma decisão simples para nós mudar para Python. Existem algumas coisas que a gente ainda faz em C, tá? Em programação C, lá no último semestre, a gente trabalha com microcontroladores que a gente programa em C, e a gente abriu mão do C para fazer Python, porque realmente a gente viu uma grande tendência, uma grande mudança, né, em todo esse cenário mundial para o uso do Python. As oportunidades no Python, calma aí que alguém pediu para entrar. Gente, é um mundo de oportunidades para o Python, tá? O Python tem crescido, como eu disse para vocês, na parte de estudo da ciência de dados, na parte de inteligência artificial, na parte de chatbox, na parte de automação de sistemas, muitas coisas mesmo, tá? E aí, a pergunta, né, em qual parte o Python será usado? Na verdade, o Python está aqui, ó, back-end, tá? Python, ele é muito usado na parte de processamento de dados em si, tá? E ele vai promover muitas oportunidades aqui na parte de processamento de dados, tá? Banco de dados, vocês vão trabalhar provavelmente com MySQL, front-end, aí é um tanto de coisa, né? Eu acho que o Leandro começou com HTML, e mais para frente vocês vão para o PHP, depois vão para JavaScript, e assim por diante, e vão para cima. Gente, eu preciso conversar com vocês, tá? Como introdução, sobre conceitos básicos para a elaboração do projeto. Qual que são as etapas, tá? O projeto, para ser elaborado de forma adequada, ele precisa seguir etapas de desenvolvimento. Ah, professor, quando eu penso num projeto para desenvolver projeto, eu faço o quê? Eu escuto e já começo a querer programar. Não é esse o caminho. O caminho eu queria reforçar aqui no início. Por quê? Porque um software bem elaborado, um software bem construído, um software desenvolvido de forma adequada, ele é um software que passa pelas etapas de desenvolvimento que a gente vai ver aqui. Quais são essas etapas, professor? Então, vamos lá. Essas etapas envolvem todas essas figurinhas aqui, que, na verdade, envolve o primeiro passo, extração de requisitos, tá? Você sentado aqui com clientes, trabalhando o quê? Ouvindo. Ah, professor, a primeira etapa já não é desenvolver? Não. A primeira etapa é ouvir. A primeira etapa é extrair. Lembra, sabe extração de minério? Extração de minério é quando vem aquelas máquinas pesadas e vão arrancando o minério da terra. Extração de requisitos, a primeira etapa é você ir no cliente e extrair do cliente, arrancar dele à força as informações. E eu vou detalhar um pouquinho melhor isso aqui rapidamente, mas eu vou passar só para as etapas. A segunda, a estruturação do projeto, onde você vai fazer essa ideia, essa figura, né? Você vai planejar, você vai desenhar, você vai esboçar, você vai enxergar o projeto como um todo. Não é sair atirando para tudo quanto é lado, digitando, programa. Não, primeiro você entende a necessidade do cliente, depois você planeja como atender essa necessidade do cliente para somente depois iniciar um desenvolvimento. Somente depois começar a programar.
Depois que você programar, você vai ter a questão de validação. Dentro da metodologia ágil, nós vamos falar um pouquinho, né? Já vou adiantar um pouco de sistema de metodologia ágil, que tem a ver com validação, a gente vai ver um pouquinho, que tem a ver com teste de mesa, tá bom? E a parte de documentação que ela precisa acontecer em todo esse percurso, tá? Beleza, extração de requisitos, tá? Sentar com o cliente. Gente, a qualquer momento vocês podem me parar, mas lembrem, eu não estou vendo o chat, tá bom? Então, eu não estou conseguindo ler aqui. Vocês têm que me parar caso falar no microfone para parar. Então, extração do requisito. Sentar com o cliente, ouvir o cliente, retirar. O que vem essa extração dos requisitos? É aquele momento, galera, o momento de entender, de visualizar, de absorver o que o cliente precisa. E a gente chama isso de necessidade do cliente. E é muito interessante porque para extrair do cliente, para entender a necessidade, você precisa o quê? Perguntar, tá? Uma boa parte das vezes o cliente vai te explicar o projeto, mas na explicação dele, sem querer, ele não vai conter tudo que é necessário para o desenvolvimento. Por quê? Ele não sabe. Ele só sabe na cabeça dele que ele está precisando. Mas, na verdade, você precisa estar preparado para fazer as perguntas certas. Isso é responsabilidade do analista de desenvolvimento de sistemas. Ele precisa tirar, como eu disse, extrair, retirar, buscar do cliente. E lembrem-se, gente, o cliente, na grande maioria das vezes, você vai sentar não somente com o gestor. Você precisa sentar com as pessoas que vão fazer uso desse sistema. Porque, normalmente, quem está solicitando o sistema, às vezes ele não entende de todo o sistema, tá? Então, aqui, ó, é necessário ouvir todos os envolvidos, e não somente o gestor responsável. Porque, às vezes, você conversa com o gestor responsável, ele tem uma visão distante do processo, distante da necessidade da empresa mesmo, né? Gente, eu já comentei com vocês, eu tenho uma empresa de engenharia e tecnologia e eu faço sistemas, né? E é muito interessante como você, às vezes, ouve a pessoa que está solicitando e ela fala uma coisa tão superficial que você fala, não é possível, não é isso. Aí, quando você vai conversar com as pessoas mesmo que estão solicitando o sistema, que precisam trabalhar com o sistema, aí você fala, ah, tá, é com esse pessoal aqui que eu vou definir o escopo, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre escopo, tá? Então, você tem... essa é a palavrinha mágica, extrair. Né? A ideia de tirar o que precisa, cavar, extração de minério. Você tem que trabalhar nisso. E aí, junto com o cliente e com a equipe, você vai fechar o escopo. O que vem a ser escopo, professor? Escopo, ele vem é como se fosse delimitar uma área. Tá? O escopo é delimitar o sistema. É você conseguir fechar, ó, o sistema vai abranger X, Y, Z. O sistema vai ter essa funcionalidade, essa funcionalidade, essa funcionalidade. Esse fechamento do escopo é como se fosse você escrever tudo o que você entendeu que vai ser o sistema, que o sistema vai fazer, que o sistema vai apresentar, e aí no final o cliente assina. Assina como o quê? É isso mesmo que eu quero. Por que é muito importante isso aqui, gente? Vamos lá, agora eu vou passar rapidamente para vocês falarem. Por que é importante definir e fechar o escopo com o cliente, na opinião de vocês? Eu passei tanto problema já com isso, vocês nem têm ideia. Eu acho que é interessante fazer isso, porque depois que começar o projeto, que você já está lá no final, aí o cliente pede uma demonstração, você vai mostrar para ele, ele vai falar, mas não era isso que eu queria, você vai perder todo o seu tempo, todo o seu trabalho até aquele momento. Bingo, Levi! Obrigado, Levi. Ajudou muito. Vou até voltar para a apresentação. Você já falou tudo. Exatamente isso. Por que eu preciso fechar o escopo? Por causa do exatamente o que o Levi falou. Se você não fecha o escopo, você vai caminhando, e depois a gente vai falar sobre essa questão de entrega, mas pensando numa única entrega lá no final, que não é o cenário que nós vamos trabalhar, mas pensando nisso, você pode chegar lá na frente, entregar para ele falar, não é isso que eu queria. E você fala, não, mas foi isso que eu entendi. Aí ele fala, mas não foi isso que eu disse?
E aí você vai entrar num conflito e a verdade seja dita. O velho ditado que o cliente sempre tem razão é verdade, porque ele que vai pagar. Ah, não, a razão é minha. Tudo bem, a razão é sua. O cara não está satisfeito, ele não vai te pagar. E aí? Perdeu o Playboy. Dançou, não adianta você ter razão. Você tem que resolver o problema. Então, o escopo tem que ser algo que você, o cliente, e é pior, eu já caí do cavalo da seguinte forma, eu desenvolvi algo e o cliente falou assim, não, a gente precisa que seja muito rápido, então a gente nem delimitou, a gente não escreveu e não assinou juntos. Aí chegou no final, ele falou assim, mas precisava de mais isso, mais isso, mais isso. Eu falei, mas não estava na conversa inicial. Mas é que você não entendeu direito. Eu falei, puxa vida. Aí quebra as pernas, ó. Quebra as pernas, porque aí é refazer, às vezes para refazer e atender o que o cliente pediu, não é uma simples alteração. Então, é muito importante, gente, essa primeira etapa, tem muita gente que fica nervoso, muita gente que não gosta, mas o título do curso que vocês estão fazendo é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Até no título, a primeira coisa que vem é o quê? É a análise. Primeiro você tem que analisar, primeiro você tem que enxergar, primeiro você tem que definir através de uma análise qual é o que você vai desenvolver, o que é o sistema, e conseguir escrever isso num documento de tal forma que você consiga compartilhar com o seu cliente e fechar. Nós conseguimos evoluir, por mais que o cliente que eu trabalho é muito exigente, sempre pede muito velocidade, aí nós definimos isso aqui. Começamos depois de definir um escopo com o cliente, e o cliente fecha naquele escopo, aí a gente começa a trabalhar para não ter problemas de desencontros num segundo instante, né? Depois da primeira etapa de extração de requisitos, vem a parte de estruturação. Estruturação é isso aqui, gente, é planejamento. Nossa, professor, tem mais uma etapa ainda antes da programação? Tem. Etapa de planejar, desculpa. Quando não se planeja, o corpo padece. Essa é um ditado também muito forte. Onde não tem planejamento, você vai ter problemas, você vai ter dor de cabeça. Então, é o momento de você pensar, de desenhar, de realmente definir alguns pontos importantes. Então, vamos lá. É momento de planejar, é momento de esboçar todo o projeto, uma visão macro, né? Um esboço de tudo que vai ter, todos os detalhes, como vai ser o sistema, tá? É a definição das linguagens, aí de novo, que a gente falou, né? Nesse momento, você entendeu o sistema, aí você vai definir o que é front-end, o que é back-end, o que é banco de dados, né? Eu vou trabalhar com qual linguagem para front-end? Para qual linguagem de back? Nós vamos trabalhar com back-end aqui, tá? Eu vou trabalhar com C. Não, eu vou trabalhar com Python. E assim a gente vai definindo as linguagens estruturadas, né? Mais conhecidas essas duas, e nesse caso nós vamos trabalhar com Python no back. E aí vocês vão entender muito bem o que é front e back, né? Nós vamos tentar fazer um front-end usando Python, que é a parte do menu. E por mais que a gente se esforce, o nosso menu nunca vai ficar tão bonito quanto o menu desenvolvido com a disciplina do Aleandro, tá? Por quê? Porque a disciplina do Aleandro é focada em front-end, tá? É a parte de desenvolvimento de front. Tem como fazer back também com as linguagens que vocês vão aprender com ele? Tem, mas o foco é o front-end, e a parte de back nós vamos trabalhar com Python, e a parte de banco de dados é que vocês vão trabalhar com o professor Jonas, tá bom? Mas é na estruturação do projeto que você pensa em tudo isso aqui. Depois, você vai trabalhar com as ferramentas para gestão. A ferramenta mais simples que existe no mercado hoje, inclusive é a ferramenta que eu uso para fazer gestão dos projetos da minha equipe, é Trello. Nossa, professor, mas Trello é muito meia boca. Por que é bom o Trello? Para mim, o Trello é bom. O Trello é bom para uma gestão ágil, gente. O que é gestão ágil? Tomada de decisão rápida, velocidade, você atualizando pouca coisa e simples, coisa simples, objetiva, nome, prazo, data, responsável e e fazer o negócio acontecer. Eu gosto do Trello por causa disso, é simples de mexer.
Mas tem toda a parte do GitHub, né, que foi até algo solicitado. Agora eu não lembro quem pediu, se foi o Alfredo. Teve alguém que pediu, perguntou sobre o GitHub. Inclusive, eu cutuquei... Ah, não foi no segundo ou foi no quarto? Acho que foi no quarto semestre, né? Foi no quarto semestre que vai ter engenharia de software, desculpa. E aí eu já cutuquei o professor Jonas e ele falou, não, já estava previsto aí o GitHub já como para abordar, que é uma ferramenta que está sendo muito usado, né? Se você tem o Git e para controle de versão, o GitHub para toda a parte de armazenamento de informações, o CVS para a parte de controle de versão, e aí são ferramentas de gestão. Existe gestão dentro de programação, professor? Existe programação dentro, gestão dentro da parte de programação, tá, gente? É necessário a gestão para aumentar a eficiência das equipes de desenvolvimento. E aí vem alguns conceitos importantes, que é a parte de fluxograma e diagrama em blocos, que é o quê? A parte para você conseguir desenhar, para você conseguir montar um esboço de como ficaria o sistema. Como você, por exemplo, pode dividir ele em blocos. Blocos que pessoas diferentes poderão fazer. Se o seu sistema é um sistema monstro, o que é um sistema monstro, professor? Um sistema monstro é, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês, é um sistema para você tomar conta de toda a gestão de uma escola. Eu vou citar o da FAEX, por exemplo, que é o TOTS. O sistema monstro é um sistema que vai ter a parte acadêmica, onde você vai conseguir cadastrar cada um dos alunos, ter toda a questão dos dados pessoais do aluno, todas as disciplinas que ele cursou, que eles têm que fazer, toda a parte de notas do aluno, frequência do aluno, histórico do aluno. Ah, já é monstro isso? Não, essa parte acadêmica, tá? A parte financeira, toda a parte de contas a pagar do aluno, toda a parte de contas devidas do aluno, toda a parte de solicitações que ele fez e que envolve pagamento. Ah, professor, isso é um sistema monstro? Não ainda. Tem toda a parte de contabilidade, financeira e contabilidade, eles parecem juntos, mas são caminhos separados também. Toda a parte de custos da faculdade, conta de água, conta de luz, professores, toda a parte do administrativo da secretaria, que envolve cada disciplina, cada professor, quem está ministrando, quando que solta a nota, parte do RH, que é a parte de quem são os professores, qual que é a carga horária de cada um, quanto que cada um recebe, e assim por diante, gente. Isso é um sistema monstro. É um sistema que tem vários módulos, e esses módulos, eles se interagem entre si, tá? E aí você precisa, quando um sistema é muito grande, você faz um diagrama em blocos, e possivelmente você pode, o quê? Dividir isso, cada programador pega um bloco, e tem um programador, vamos dizer assim, coordenador, que vai fazer a integração de todos esses blocos, por exemplo, tá? Mas a estruturação do projeto é muito importante, essa etapa. É uma etapa que é necessária, tá? E que eu gostaria de ver, na verdade, por que eu estou fazendo isso? Porque eu gostaria de ver todas essas etapas, tá? Todas essas etapas no projeto de vocês, tá? É necessário, por exemplo, é necessário que no projeto, o documento que vocês vão me entregar, o documento não é só o software, professor? Não! O documento que vocês vão me entregar tem que ter essa parte de entendimento do problema, tem que ter a parte de estruturação do projeto, e tem depois, sim, o desenvolvimento é a maior parte, que é o quê? É a programação, tá? É a maior parte. Mas depois vai ter a parte de validação e a parte de documentação, que é isso que eu estou falando, que é tudo isso aqui. Beleza, gente? Não estou explicando à toa, não. Vou cobrar isso aí de vocês, tá bom? E aí o diagrama em blocos aqui também, que a gente conversou um pouquinho sobre ele, fluxograma e diagrama em blocos. Fluxograma básico, né? Alguns símbolos do fluxograma. Aqui é o início do processo, a parte de processamento geral, que pode ser cálculos, aqui uma saída que não é a que a gente usa, né? A gente usa essa aqui para exibir informações, isso aqui estrutura de decisão, isso aqui é uma entrada de dados, e aqui emissão de relatórios, que a gente não trabalha muito. Aqui nós temos um exemplo de fluxo de problema, né, que nós trabalhamos, aqui importante, e é um exercício que nós vamos fazer similar hoje, e nas próximas aulas vamos fazer exatamente isso aqui no Python. Faz o algoritmo e o fluxograma
de um programa que solicite ao usuário a quantidade de quilowatt de energia elétrica consumido em sua residência e o valor do quilowatt, quanto custa. O mesmo deve apresentar o valor da conta de energia, que é a quantidade vezes valor, e identificar a bandeira. Se a bandeira, cadê? Identificar a bandeira de consumo mediante a lógica. Se o valor da conta ficou maior ou igual a 100, vermelha, se ficou abaixo, bandeira verde. E aí nós temos um fluxogramazinho aqui, que desenvolvido a partir dessa pequena solicitação, né? Tem o início, aí tem uma entrada de dados, que é a quantidade de quilowatts, uma outra entrada de dados, que é o valor do quilowatt, aqui tem um processamento, que é a conta, né? Quantidade vezes valor, aqui tem uma saída de dados, aqui exibir, ele mostra o valor da conta, aqui tem uma estrutura de decisão, aonde se o valor da conta for maior ou igual a 100, verdade isso? Sim. Aí vai apresentar na tela, escrito bandeira vermelha. Se isso aqui não for verdade, vou pelo caminho do não. Se não for maior ou igual a 100, vai apresentar bandeira verde, tá? E aí a gente viu aqui a questão do fluxograma. Ô, professor. Oi. A parte de documentação é o senhor que vai ensinar a gente. A parte de documentação, e a parte de documentação eu vou orientar vocês, o que vocês precisam entregar. Vou estar passando essa orientação, que é justamente a de hoje também. Tá meio confuso segurando as mãos de Deus. Não, gente, fique em paz, tá? Vocês vão seguir isso aqui que a gente está falando. A documentação basicamente vocês entenderem. Eu vou mostrar para vocês o que é o problema. Hoje eu vou mostrar para vocês o problema, tá? Então tá aqui, quer ver? Vamos voltar lá. Eu vou mostrar para vocês qual é o problema, de novo, vou explicar o problema mais detalhadamente. E a extração de requisitos é o quê? Vocês pensarem em cima desse problema. Vocês levantaram o que é necessário fazer para esse problema. A estruturação do projeto, vocês já vão ter boa parte dela pronta. Por quê? Vocês vão saber, por exemplo, qual linguagem de programação vocês vão usar. Vocês vão trabalhar com Python. Vocês vão esboçar, fazer um diagrama em blocos ou um fluxograma, tanto faz. Vocês vão esboçar como que vai ser. Provavelmente um diagrama em blocos vai ser mais fácil para vocês nesse momento. Vocês vão trabalhar, né, como que vai ficar o formato do seu projeto. Ah, professor, nós vamos estipular o front-end, o banco de dados? Não agora, nesse momento, mas lá no final do projeto, nós vamos sim fazer um vínculo com a disciplina da Leandro e sim vamos fazer um vínculo com a disciplina do Jonas, mas não se preocupe com isso agora, tá? Lá na frente vocês atualizam o projeto de vocês. As ferramentas de gestão, nós não vamos trabalhar com isso no momento, que vocês vão ter uma disciplina específica para isso, tá bom? Então, fiquem em paz. E aqui a parte de fluxograma só, e aí a gente vai vir para o desenvolvimento, que é a parte mais legal e mais bacana, que a gente vai trabalhar bastante, né? Então, desenvolvimento é o quê? Baseado na necessidade do cliente, eu venho cá e meto a mão na massa. Então, vai ser atividades do desenvolvimento, né? O trabalho alone ou em grupo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é a parte de desenvolvimento. Entregas parciais, isso tem a ver com desenvolvimento ágil, tá? Momento de reflexão em grupo, né? Lapidar as ideias com os colegas, isso aqui é importantíssimo, tá? Eu sempre trabalhar com isso aqui, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. O gestor técnico, é muito comum dentro do desenvolvimento você ter um gestor técnico, principalmente quando a equipe é uma equipe que cada um está trabalhando num determinado bloco, que a gente vai conversar sobre isso, não é o que eu gostaria que acontecesse nessa disciplina nesse momento. Mas tem a ideia do gestor técnico e a gestão ágil. A gestão ágil tem a ver com entrega parcial e tem a ver também, muito a ver com comunicação e essas validações parciais que a gente comentou aqui, tá? Mas desenvolvimento, na verdade, para vocês, aplicado para vocês, é o quê? É desenvolvimento do sistema na linguagem escolhida, que é o Python, tá bom? E aí tá vocês sentando o dedo no teclado aí, desenvolvendo. Beleza? Validação. Conceito do teste de mesa. Nós vamos usar o conceito de teste de mesa na validação, tá? Deixa eu ver meus comentários.
Tá? Para um pouquinho. E aí nós vamos trabalhar com o conceito de teste de mesa, né? Que é alguma coisa relacionada com isso aqui. Você coloca as variáveis de entrada, a variável de saída, né? Variável de entrada, que é a renda total, despesa total. Inclusive, nós vamos trabalhar com esse conceito aqui num exercíciozinho de hoje, no final da aula. E aqui o saldo do mês, é saída. Então, você faz o quê? Você cria cenários para testar o seu sistema, né? Você tem que criar vários cenários. No caso de vocês que vai ser um hotel, vocês vão ter que criar vários cenários, vários testes de mesa para validar, né? Os vários cenários que podem acontecer. A gente vai estudar isso daqui a pouquinho. Então, o conceito de teste de mesa é você fazer uma planilha em Excel, né? A planilha Excel é muito bem vista nesses momentos, para você simular dados de entrada e verificar se a saída vai estar certa, conferir a saída do seu sistema, né? Validação. Gente, o que eu falei de validação e metodologia ágil? Gente, no passado muito próximo, as pessoas elas colocavam um projeto para ser feito, e igual o exemplo que nós demos, o Levi me ajudou, a pessoa desenvolvia todo o projeto e apresentava a versão final para o cliente. Isso mudou. Mudou para quê? Para ser mais ágil. Como que eu sou mais ágil? O quanto antes eu saber se estou no caminho certo ou se não estou no caminho certo, mais rápido eu consigo reagir. Então, uma das partes da metodologia ágil é o quê? Entregas parciais, validações parciais, que é você o quê? Não esperar para desenvolver o sistema todo para mostrar para o cliente, mas mostrar as etapas de desenvolvimento. Então, você andou um pouco, claro que não é um pouquinho, né? Mostrar para o cliente todo dia, durante um ano, não faz sentido. Mas você conseguiu desenvolver uma etapa, você valida com o cliente, para o cliente falar, é isso mesmo, ou o cliente fala, cara, não é bem por aí. Por mais que a gente definiu o escopo juntos, tem algumas arestas aí que precisam ser cortadas e lapidadas, tá? Então, não, precisa melhorar isso, isso e isso. Então, você já consegue refletir, adaptar e corrigir enquanto está ali no início. Porque se você deixa para lá no final, o cara chegar e falar, ih, lá atrás estava errado, aí todo o desenvolvimento está em cima daquilo. Então, para você ser ágil, para você ser rápido, para você conseguir atingir o objetivo mais rápido, uma das grandes estratégias modernas, e parece bobo, mas é verdade, é você ter a parte de validação, validações parciais. Você se comunicar mais. O que é cliente interno e cliente externo? Vamos ver se alguém de vocês tem essa consciência, uma consciência muito importante. Vocês têm ideia do que é cliente interno e o que é cliente externo, gente? Não, ninguém. Cliente interno e cliente externo. Por exemplo, se eu sou o gestor de projetos de vocês nessa disciplina. Então, eu sou um cliente de vocês. Eu sou um cliente interno. Então, vocês têm que me ver como cliente. Vocês precisam me enxergar como cliente. Então, normalmente, agora eu vou dar uma ideia maior. Deixa eu fazer um desenho, vamos lá. Vou usar as ferramentas, né? Já que a gente está online, por que não usar as ferramentas do online, né? O famoso Paintbrush. Então tá lá, vamos desenhar. Eu sou ruim para desenhar. Então você tem aqui, ó, ô lasqueira, a sua Centro de Desenvolvimento. O CT, vou chamar de CT e software. Caramba, hein? Estou desenhando horrores. Aqui você vai ter um desenvolvedor 1. Aqui você vai ter o desenvolvedor 2. Opa. Aqui você vai ter o desenvolvedor 3, por exemplo. Todo mundo trabalhando para um gestor de projeto, um GP aqui. Então, ó, tanto o desenvolvedor 1, quanto o desenvolvedor 2, quanto o desenvolvedor 3, esse cara aqui, ó, é cliente deles. E esse cara aqui, ó, é um cliente interno. Porque é um cara dentro da empresa que está vendo sobre o cliente, mas ele tem poder sobre esses fornecedores. Então, se esse cara é o cliente, esses caras aqui são fornecedores, entendeu?
E aí, quem que é o cliente externo? O cliente externo é quem? A empresa, empresa solicitante. Então, aqui, ó, nós temos o cliente interno e aqui nós temos o cliente externo. Então, cliente externo é a empresa que solicitou. O cliente interno, por exemplo, pode ser o seu gestor de projeto. Ou até mesmo outro desenvolvedor. Por quê? Pode ser que o seu sistema vai servir para... Esse cara vai usar o seu sistema como referência. Então, pode ser que ele seja um cliente seu, porque você vai fornecer uma etapa ou dados para a parte desse outro colega aqui. É um conceito de gestão, gente, mas é um conceito importante. Por que é importante validar com os clientes interno e externo? Porque você vai ter essas validações parciais, por exemplo, com o seu gestor de projetos. Ele vai falar, não, você está no caminho certo. Não, você não está no caminho certo. Então, quanto menos experiente você for, quanto mais novo na parte de desenvolvimento você for, mais alinhamento você vai precisar. Então, mais cuidado você tem que ter com o quê? Com feedback. Opa, faltou aqui. Comunicação, tá? Que é o que a gente falou na etapa anterior. E validações parciais são muito mais importantes. Então, você mais inexperiente, você tem menos prática, menos vivência, o ideal é que você tenha mais validações parciais, para você ter o alinhamento com o seu cliente interno, né, que é o seu gestor de projeto, e sim, é necessário fazer alinhamento com o cliente externo, para você conseguir alinhar com ele, porque nem sempre o seu gestor de projetos também tem toda a noção, né, pode ser que ele não esteja tão alinhado assim com o cliente externo. E validação. A validação é sempre foco no escopo, tá? Nem que uma conversa de alinhamento com o cliente externo tenha que mudar o escopo, mas você sempre vai estar olhando o que foi prometido, né? O que foi determinado, beleza? Documentação. A parte de documentação é a parte que menos gosta, né? O pessoal de análise de desenvolvimento de sistemas, mas é necessário documentar. Ela deve acontecer durante o desenvolvimento e não apenas no final. Você tem que documentar, você tem que escrever, você tem... Inclusive, a documentação tem a ver com isso aqui, né? Start. A maior parte da documentação é aqui, ó. Você definir o projeto no início. Gente, outra coisa importante. Saber comentar o software é uma arte. O que é comentar o software, professor? É você colocar linhas de comentário dentro da programação para o software ficar autoexplicativo. Para um outro desenvolvedor pegar o seu software, conseguir ler os comentários e entender o que você está fazendo. Tá? Isso tem a ver com documentação também. E o mínimo para o nosso projeto, tá? Agora, o que eu quero de vocês, tá bom? O que eu quero de vocês? Eu quero uma página de rosto com o nome do projeto, né? O nome de todos os integrantes com RA e uma data lá embaixo. Eu quero um sumário. O que é o sumário? O sumário que vai falar tudo que tem dentro do projeto. Então, o sumário vai ter lá introdução, descrição, diagrama em blocos, mapa de telas e teste de mesa, por exemplo. O sumário vai falar todos os tópicos do documento. Vai ter que ter uma introdução, né, com descrição do seu sistema. Daqui a pouco nós vamos falar que os sistemas vão precisar ser um pouco diferentes uns dos outros, né? Naturalmente tem que ser. Vai ter que ter pelo menos um diagrama em blocos, como você imaginou o sistema, tá? Vai ter que ter um mapa de telas com descrição resumida. Então, você precisa enxergar, olhar o seu... Isso faz parte da documentação, tá? Você vai olhar o seu sistema, vai ver o seu sistema e vai falar, não, vai ter que ter uma tela para isso, uma tela para aquilo. Quando apertar um botão, tem que aparecer isso, tem que aparecer aquilo. Isso é mapa de telas, que fiquem tranquilos que a gente vai descobrir e eu vou mostrar um pouquinho na explicação do projeto aqui para vocês o que pode ser um mapa de telas. E no final, você vai ter que ter um teste de mesa. Você vai ter que ter uma validação. Tá? Isso vai ser cobrado de vocês. Um teste de mesa, vocês fazendo o papel de tester. Lembrem,
Existem hoje no mercado analistas de desenvolvimento de sistemas que trabalham só para testar sistemas. Por quê? Porque a coisa mais terrível para uma empresa é você entregar um sistema como validado e a pessoa achar um tanto de bug, a pessoa achar um tanto de defeito. Então, empresas grandes têm o quê? Tem um funcionário que é simplesmente um cara só para testar, um cara especialista em achar bug, né, para validar sistemas. Mas aí essa questão do teste mesmo vai ser só lá no final do projeto mesmo, né? Nas primeiras etapas e tal, essas coisas não, né? Então, Levi, eu acho o seguinte, eu acho que se vocês conseguirem fazer testes de mesas intermediários, eu acho que seria interessante documentar isso. Porque isso vai mostrar o quê? Que vocês estão validando o sistema, que vocês vão ter entregas intermediárias e não estão deixando para validar o sistema só lá no final, entendeu? Então, Mas isso vai ajudar até vocês mesmo com o desenvolvimento de vocês, como tá? funcionaria um teste de mesa para um programa? Se eu sei que naqueles aplicativos teste era para ver se o resultado dava igual ao cálculo, mas não me vem à mente como seria isso para o que a gente vai fazer no projeto, entendeu? Isso que é minha Já dúvida. que a gente vai entrar no projeto, você vai enxergar um pouquinho mais. Antônio, o nome do projeto vai da criatividade? Na verdade, o nome do projeto, todos vão ser parecidos. Vai ter só uma pequena diferença do nome do projeto. Eu vou explicar para vocês qual vai ser a diferença. Isso, Oswaldo, é o trabalho para entregar. No final, a documentação. Tem a documentação e tem um software que vai ter que rodar e que a gente vai ter que mostrar e vocês vão ver que vai ter uma apresentação, né? A entrega, parte da entrega é a documentação e a outra parte da entrega vai ser um vídeo. Vocês vão ter que fazer um vídeo explicando e mostrando o funcionamento do sistema. Já que a gente vai ver, tá, Levi? Um pouquinho mais sobre como poderia ser feito validação. Eu vou explicar o projeto e vai ficar um pouco mais claro. Detalhes iniciais do projeto. Então, se liga nos detalhes, gente. Então, vamos lá. Então, já entrou no projeto mesmo. Se liga nos detalhes do projeto. O projeto é esse cara aqui. Vocês me desculpem, depois que eu comecei a falar para vocês, que eu lembrei o quê? Que o projeto eu não coloquei na plataforma e não mandei para vocês pelo WhatsApp. Tá? Eu vou mandar pelo WhatsApp e vou pôr na plataforma também. Tá joia? O projeto. Então, tá lá. O projeto, ele envolve o quê? Desenvolver um sistema em Python para um hotel. Tá? Aqui tem algumas instruções, que as instruções têm tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Então, por exemplo, todas as informações são pertinentes para o desenvolvimento. Então, vamos lá. Primeira orientação. Todos os conceitos abordados em aula serão importantes. Gente, todos. Hoje é uma aula que a gente falou bastante aí de teoria, mas é o quê? Orientação para vocês, para a entrega final. Né? Vocês precisam ter documento para entregar. Um sistema, ele precisa ter documentação para você entregar para a empresa. Por exemplo, se você pedir lá no TI a documentação do TOTUS, a documentação do TOTUS é uma bíblia. Cara, eu acho que a documentação do TOTUS é uma bíblia do tamanho desse caderno aqui, assim. Tem documentação, tá? Com fluxograma, tem documentação explicando as partes. Então, documentação é algo importante, por isso que vai ser cobrado, tá? E aí, em cada aula, nós vamos construir parte da solução. Na aula de hoje, nós já começamos a mostrar como que vai ser a estrutura da documentação. Então, uma informação importante. Não perca as aulas! Não perca as aulas. Orientação fundamental, tá? Atenta a isso, gente. Leia com atenção o enunciado, que eu vou passar para vocês. Possui especificações do projeto. Então, em cima desse enunciado, vocês vão começar a parte de extração de requisitos. Entender e o projeto ser desenvolvido. Então, é muito importante que vocês, em grupo, leiam de forma individual, depois façam reuniões e conversem. O que a gente sabe que vai ter que ser feito? Daqui a pouco eu vou falar como que eu acho que vocês deveriam trabalhar, tá? Já vou começar a falar agora, porque é importante enfatizar muito isso. O que eu quero de vocês? Gente, eu não quero, entendam muito bem, nesse período de aprendizado, ele é um pouco diferente do período que vocês vão ter nas empresas. Na empresa, você tem um projeto grande,
você divide ele em pedaços, cada um faz uma parte. Aqui não quero que seja assim. Professor, você não quer por quê? Por um simples motivo. Se cada um fizer um pedaço, cada um vai aprender um pedaço da matéria. Vai aprender um pedacinho, um tiquinho. E não é esse o objetivo. O objetivo é que todo mundo aprenda tudo da matéria. Como fazer isso? Basicamente, o projeto não vai ser um projeto, vocês vão ver que não é um projeto violentíssimo, justamente pensando nisso. Então, a ideia é que todos vocês trabalhem sempre em paralelo nos mesmos objetivos. Mas nós vamos fazer tudo igual? Não, é impossível todo mundo fazer igual. Porque vocês pensam diferente. Cada cabeça é uma maneira diferente de pensar. E aí vocês vão fazer, depois vocês vão discutir os pedaços. Olha como eu fiz. O outro fala, eu fiz desse jeito. O outro fala, eu fiz desse outro jeito. E vocês, com a interação entre vocês, vocês vão crescer. Você vai olhar para o projeto do outro e falar, nossa, cara, você fez melhor do que eu. Nossa, olha como que Beltrano fez de um jeito diferente e deu certo. Pô, não tinha pensado assim. É essa a ideia. É a ideia da integração, da interação, de você crescer com o seu colega. Se vocês dividirem, enfatizam o projeto e cada um faz um pedacinho, o que vai acontecer? Lacunas no seu aprendizado. O que é uma lacuna? É um buraco. É um buraco que vai ficar lá aberto. E no dia que você cai numa empresa, não perdoa, gente, não perdoa. O camarada vai te dar, vai falar, desenvolve isso aí. Se você ficar toda hora falando, ô fulano, me ajuda aqui, ô Beltrano, me ajuda aqui, o cara vai falar assim, cara, eu vou contratar outro, você não serve. Você realmente não aprendeu tudo o que você deveria. Então, muita atenção, gente, vocês estão no início do aprendizado. Essa metodologia é fantástica, fantástica, porque gera interação, gera reflexão, mas ela também, ela tende para os alunos que não querem trabalhar, fazer o quê? Eu vou ficar na minha de boa, vou deixar os outros trabalharem. Aí é problema do aluno. E aí a minha função é identificar isso, coibir, e de que forma? Pontuação. Tá? Esse aluno vai ser penalizado. Identificado, ele vai ser penalizado. Então, a minha orientação é todos trabalhem em paralelo, gerando o quê? Reflexão, conversas sobre o que está sendo desenvolvido, todo mundo fazendo a mesma coisa, e, claro, no mesmo projeto, e aí as reflexões vão gerar o quê? Um código mais refinado e mais adequado que vocês vão decidir colocar. Como o Levi falou, professor, mas dá muita discussão. Dá, e é esse o momento que vocês vão crescer. E é muito importante que vocês cresçam, tá? Mas é o terceiro passo. Faça um esboço, diagrama em blocos. A gente já falou sobre isso. Desenvolva o software em linguagem Python usando o VS Code. Nós vamos usar o VS Code. Professor, PyCharm. Por que não PyCharm, professor? Eu já expliquei isso para vocês, vou explicar de novo. Nós não vamos usar o PyCharm porque o VS Code ele é uma ferramenta que está sendo muito, muito falada. O professor Gustavo, ele deu aula para você semestre passado. Ele é um dos professores que eu consultei. Ele, o professor Luan, que saiu, que também está no mercado de trabalho, ele falou, Rodrigo, o VS Code é uma ferramenta mais genérica, dá para você usar, inclusive, lá no desenvolvimento de mobile, no quinto semestre. Então, você vai usar para Python, vai usar lá na frente para mobile, e ele é leve. Ele é uma ferramenta leve. Se os alunos não tiverem um computador tão, vamos dizer, tão moderno, uma máquina muito boa, ele não vai sentir. O PyCharm já é mais pesado. Então, nós estamos usando uma ferramenta versátil, uma ferramenta que o mercado de trabalho está considerando uma ferramenta mais adequada, porque ela te permite também trabalhar com várias linguagens diferentes, tá? Então, por isso, nós vamos usar o VS Code, mas quem sapecar no VS Code, com o PyCharm também vai tirar de letra, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Nós vamos construir um teste de mesa, né? Já falamos sobre isso. E o projeto será desenvolvido em 4 entregas. A gente já falou isso também na aula passada, mas é importante reforçar, tá? Isso está muito claro para vocês no sistema, tá? O sistema, a plataforma Liga Online, eu sei que alguns não conseguiram adentrar, mas nós vamos resolver isso aqui com a maior urgência. Manda e-mail para mim, de novo, o e-mail está aí nos comentários. Manda e-mail para mim com o seu nome completo RA e eu vou solicitar para o TI dar a máxima urgência aí para vocês. Ainda mais porque o TI é um dos nossos professores, né? Enfim, nós vamos ter 4 entregas que a gente vai trabalhar, tá? Bons estudos. E aí, qual é a cara do nosso
projeto. Aí o contexto. Então, ó, nós vamos desenvolver um software em Python para atender a seguinte necessidade. Qual a necessidade? Um pequeno hotel realiza todo o seu controle interno de forma manual. Isso é muito comum, tá, gente? O representante, o Alfredo, falou, eu quero vender o meu sistema. Pode ter certeza, escreva o que eu estou dizendo, podem ter certeza que aqui na região existem várias pessoas que teriam interesse nisso. Pode ter certeza, tá? Pode ter certeza. Nem todos os hotéis têm um sistema de gestão bacana. Mas entenda que nós vamos falar de vários tipos de hotéis. Mas vamos lá. E tem muita gente fazendo de forma manual, sem apoio de sistema nenhum. O gerente do hotel, XXX, contratou a sua empresa para criar... sua empresa, hein? Empreendedorismo. Vocês já dono de empresa. Para criar um sistema para realizar parte dos controles necessários. É óbvio, né, gente? Nós, como eu disse para vocês, eu não vou surtar vocês aí no segundo semestre com um sistema gigante, né? Mas a gente vai trabalhar com uma parte da necessidade do hotel. A proposta é que o sistema seja capaz de cadastrar os dados correlatos. Aí vocês vão entender o que é dados correlatos, estão aqui embaixo. Correlatos ao quê? O valor da conta. Então, vai ter que cadastrar dado e calcular o valor da conta final da hospedagem. Então, aqui nós temos o quê? Um menu que foi sugerido por quem? Pelo gerente do hotel. Entenda, o gerente do hotel é uma pessoa que fez uma sugestão. No final, eu vou comentar com vocês. Vocês vão ter liberdade para entender o conceito, né, da simplicidade que eu passei, e ou fazer simples do jeito que eu passei, ou vocês terão a liberdade para propor melhorias. E isso vai ser avaliado, né? Óbvio. Isso eu vou estar avaliando vocês pelo desenvolvimento, pela criatividade, pela interação. Mas, enfim, qual que é o menu principal? Então, vai ter lá uma primeira parte do menu, é uma nova hospedagem, você conseguir cadastrar uma nova hospedagem. Segundo, lançamento de consumo. Professor, o que é tudo isso? Calma, gente, eu vou explicar. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Um minuto. Verdade, o PyCharm trava meu PC. Então, Davi, o PyCharm ele é um pouquinho mais pesado, tá? Então, a gente vai usar o VS Code, que é bem mais leve. Bem mais leve, tá? Mas isso não quer dizer que vocês não vão conseguir usar o PyCharm no futuro. Vão sim, tá? Vocês vão aprender o Python, vocês vão detonar em qualquer lugar. Opa, tudo lugar errado. Cadê você? Aqui. Aí o lançamento do consumo, depois vocês vão ter o item 3, que é cálculo de hospedagem, depois o item 4, que é cadastro de itens de consumo. Esse é o menu principal genérico, esse aqui é o menu com derivações. O que é derivação? O que tem dentro dele, tá? Então, por exemplo, quando você clicar no menu 1, isso aqui é o que eu chamo de árvore de telas. Provavelmente muitas pessoas falaram, professor, o que é o raio de árvore de telas que eu vou ter que configurar? Isso aqui é o raio de árvore de telas. Por quê? Na hora que eu apertar lá nesse menu principal, número 1, o que vai ter que aparecer para mim? Esse 1.1 e 1.2, que é o que está dentro do menu 1. Se eu apertar 1.1, vai aparecer um outro menu aqui, que eu não passei para vocês, mas você vai ter que digitar o nome, vai ter que digitar o e-mail, vai ter que digitar o telefone. Não está aqui, mas isso também eu não vou descrever tudo, tá? Não vou passar tudo mastigadinho, estou dando uma ideia para vocês. Aqui você vai ter 1.2. 1.2 que está dentro aqui. Aí aqui já eu defini, né? Na hora que você, dentro do menu 1, apertar o número 2, o que vai aparecer para vocês? Esses 3 itens, né? Detalhes da hospedagem. Você pode definir o tipo de quarto, que vai ser individual, duplo casal, duplo solteiro. Você pode definir a quantidade de diárias e você pode definir o tipo de alimentação, que é pensão simples, lá embaixo eu explico, ou pensão completa, tá bom? Dentro do item 2, que é esse cara aqui, ó, lançamento de consumo, vai ter o quê? Vai ter o 2.1, que é determina o quarto para lançamento, né? Você tem que definir que quarto que você quer lançar para poder registrar e ficar armazenado lá o consumo. E número 2, o código do item, né? Por exemplo, uma latinha de Guaraná é um item, um chocolate é outro item. E a quantidade consumida, né? Você vai ter o código e a quantidade. Pode ser mais de um item, lembre disso. 3, o que está dentro do 3? Cálculo de hospedagem. Dentro do 3 vai estar o quê? Determina o quarto para o cálculo. Então, você vai ter que especificar. Eu quero fechar
a conta. Qual quarto que você vai fechar? Você tem que estipular para ele fazer as contas, né? No quarto que você apertar aqui, ele vai fazer a conta e vai te entregar o resultado. No item 4, cadastro de itens de consumo. Então, você aqui vai definir o código, né? O numérico de 3 casas decimais e o valor do item. Você vai estar cadastrando, né? Na verdade, definir o código, não é só o código, né? Definir o código, o valor e o nome, né? Você tem que pôr o nome do item, né? Faltou o nome do item aqui, salvar. Então, você tem que pôr o nome do item, o código do item e o valor do item, né? Então, por exemplo, eu vou começar a vender soufflé, chocolate soufflé. Então, você tem que cadastrar o chocolate soufflé, o código tal, e o valor é tal. Eu vou vender latinha de Coca-Cola. Coca-Cola, latinha de Guaraná. Cada item tem um código e tem um valor. Pode ser que o valor seja igual, mas o nome é diferente e o código é diferente. Tá bom? Só se for refrigerante em lata. Todos os refrigerantes em lata têm o mesmo preço, então só um, você cadastra lá, refrigerante em lata. O código é igual, o valor do item é igual. Chocolate, é tudo igual, então põe só os números genéricos, tá bom? E o 5 é o sair do sistema. As derivações estão dentro de cada menu, no menu principal e só devem aparecer após o usuário escolher uma opção no menu principal. O que eu quis dizer? Tem que aparecer isso aqui, na hora que você clicar, aí que você vai enxergar as derivações, tá? Falei pra caramba, né? Alguma dúvida até aqui? Por enquanto não, né? Vocês vão ter que mastigar tudo isso aí em equipe, né? Vão ter que cada um ler, depois reunir para conversar sobre isso aí. Vamos voltar. Mas isso aqui não. Isso aqui é só de curiosidade, tá? Para vocês. Ó, quando que esse aluno formou aqui, ó. Ô, professor, ele formou agora no meio do ano. Por que eu tô com o currículo dele? Oportunidade na empresa. Então, acreditem, gente, existem oportunidades, tá? Existem oportunidades para, inclusive, muito provavelmente, acredito que no final desse ano, no início do ano que vem, eu vou abrir vaga de estágio. E a vaga de estágio é para quem? Para quem brilhar. Quem estiver brilhando, dando show, quem estiver correndo atrás, para esse que a oportunidade vai bater na porta. Desculpa, Vitor, vamos lá. Isso a gente terá que fazer uma interface gráfica. Então, Vitor, a interface gráfica o Python ele não foi feito para front-end, Vitor. Front-end é interface gráfica. Interface gráfica é HTML e PHP e assim em diante, que vocês vão aprender com o professor Leandro lá em desenvolvimento de web e depois orientado a objetos, tá? Mas a gente vai fazer essa interface gráfica bobinha mesmo, uma interface bem simplesinha, por enquanto, né? Por enquanto, no início. O ideal é que até o final, Vitor, eu queria que a gente conseguisse interagir com o sistema da Leandro. E aí a interface gráfica que vocês criassem no Leandro pudesse estar sendo usada num projeto único, tá? Gente, eu conversei com todos os professores e a ideia é que a gente toque os projetos de forma independente, mas seja uma única ideia. A ideia é a questão do projeto de sistema de hotel. E todo mundo trabalhar em cima disso, tá? Integrar. Isso aí, Rafael. A ideia, o ideal é integrar, para que vocês consigam ter ideia de um sistema completo, né? Do front-end, back-end, banco de dados, a parte do inglês, da matemática, tudo envolvendo o sistema. E vocês conseguirem enxergar que todas as disciplinas estão somando para você se tornar um profissional melhor, para você conseguir construir um sistema mais completo. Essa é a ideia dessa nova metodologia e é onde a gente quer chegar, tá bom? Mas vamos lá. Não, aqui. Detalhes relativos ao hotel, tá? O hotel possui apenas 10 quartos, tá? Esse é o limitante para vocês. Os quartos são numerados de 0 a 10 dá 11, né? Desculpa aí. Os quartos vão ter que ser limitados de 0 a 9. Ou de 1 a 10, né? Vamos pôr de 1 a 10. 1. 1.
1 a 10, né? De 0 a 10 dá 11, desculpa. E aí, cada quarto pode ser reservado como individual, duplo casal ou duplo solteiro. Ah, professor, mas o quarto ele tem essas 3 opções? A ideia é que o hotel faça adaptação do quarto na hora. Se ele quer como individual, a gente vai lá e tira as camas que estão sobrando. Ah, se ele quer duplo casal, aí vai lá e insere as camas lá. Ele quer duplo solteiro, insere cama de solteiro. Ah, professor, mas o quarto é grandão, vai ficar só uma cama lá? Isso aqui foi, gente, uma forma só de criar alguma coisa para vocês e não ficar tão difícil assim de identificar. Tem um quarto genérico que pode ter essas 3 opções. Não é bem assim na prática, mas eu defini assim para a gente conseguir desenvolver algo bacana e não tão complexo. O consumo será baseado nos códigos cadastrados no sistema, tá? Tem que estar cadastrado. Somente deverão ser aceitos códigos já cadastrados. Então, se eu digitar um código inexistente, não pode acontecer nada. Tem que aparecer lá, código inexistente. A alimentação no hotel pode ser pensão simples, somente o café da manhã. Pensão completa, café, almoço e janta. Então, são 2 tipos só, né? E o preço da diária muda, tá? O preço da diária muda dependendo da opção. Muda como, professor? Tá aqui, ó. Tá? Eu já defini para vocês para não ter crise. Então, vocês vão ter que partir daqui para conseguir definir os valores. Então, se você... Aqui tem todas as combinações, tá? Você pode ter escolhido um quarto individual, pensão simples. Aí, esse valor da diária. Um quarto individual com pensão completa é esse valor. Um quarto duplo solteiro com pensão simples é esse valor. Um quarto duplo solteiro com pensão completa é esse valor. Um quarto duplo casal com pensão simples é esse valor. Um quarto duplo casal com essa pensão completa é esse valor. Tá? Então, aqui a gente tem todas as opções possíveis de pensão, né? E tipo de quarto. E o valor da diária que vocês vão usar para poder calcular, né? O valor total da conta será a multiplicação da quantidade de diárias pelo valor da diária, mediante tabela apresentada aqui, né, no item 3, mais a soma de todo o consumo realizado, né? Você vai ter um consumo que você cadastrou. Observações importantes? Deixa eu pôr então, observações, né? Português. Observações importantes. Essas são informações iniciais e de referência, tá? Cada grupo possui autonomia, essa palavra é muito, muito forte, ó, autonomia para propor melhorias e ou adaptações que julguem pertinentes. Adaptações e propostas de melhoria fazem parte do desenvolvimento do projeto, beleza? Bom trabalhos e vamos para cima, tá? Eu vou disponibilizar isso para vocês via WhatsApp e vou disponibilizar para vocês também na plataforma, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Tipo aplicativo de hotelaria, de cadastro e agenda e ficha, é mais ou menos isso, Oswaldo. É mais ou menos isso. As melhorias valem para mexer no sistema de quartos? Vitor, pode? Não vejo problema. Só tem que tomar cuidado que eu fechei o tipo de quarto com o valor, né? Então, você vai ter que tomar cuidado com isso aí. Tipo de quarto com o valor da pensão e o valor da diária, né? A questão do... Oi. Professor, no caso, e como vai ficar as equipes que tinham sido montadas? Porque tinha, acho que, 2 equipes com 6, uma com 5. Como vão ficar os grupos? Ué, tá até meio estranho, viu, Magali? Porque você falou 2 com 6, uma com 5, 6 e 6 e 12 com 5, 17, e nós temos 21 pessoas dentro da sala agora. Não sei quem são as 21 pessoas, mas eu imagino que todas as 21 sejam alunos. Se são alunos, tem outro grupo de pelo menos, que eu falei o quê? 12, pelo menos 4 pessoas. Esses foram os grupos que eu vi, que quando pediram, né, a definição, foi passado. Eu não vi se teve mais algum. Eu não estou sabendo. Então, vai ter que ser o seguinte, Magali, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A gente vai fazer o quê?
eu vou pedir para todo mundo já definir, né, ainda nessa semana, e me enviar o nome completo RA por grupo, né, os grupos. Eu vou avaliar o quê? O tamanho dos grupos, como que estão divididos os grupos, né, e, por exemplo, a gente fazer esse balanceamento. Por exemplo, pode ter, sei lá, 3 grupos com 6 e 2 grupos com 2. Nem fecha as 21 pessoas, mas aí... Quando nós fizemos, me parece que foi passada a quantidade, por isso, inclusive, tinha os novatos, foi colocado, o Abner está no nosso grupo, tinha mais, acho que mais um que também já foi, acho que já colocaram também, né, em outro grupo. Aí é isso que eu não entendi, porque, pelo que tinha sido passado, seria no mínimo 4, máximo 6, né, máximo 7. Eu não lembro. 4. Não, o 7 não vai ter mais. Na verdade, o máximo seria 4. Aí a gente está pensando na exceção por causa dos novatos, né? Que vocês colocaram. Eu estou considerando essa exceção com os demais, tá? Mas aí, o Oswaldo já colocou aí que não está em grupo. E aí, o Eduardo falou que nós somos 19, porque eu estou apresentando, mudou. E aí, vamos ver. Porque, gente, basicamente, eu vou ser bem sincero, né? O Levi acabou de falar ali que está um esquema com 6. Gente, 6 pessoas para desenvolver o projeto, a chance dessas 6 pessoas trabalharem de forma eficiente é bem baixa, tá, Levi? E foi bem você que me questionou com relação a chegar a uma convergência de informação. Então, quanto mais gente, mais difícil de convergir, Levi. E a ideia é o quê? Que todo mundo trabalhe. Eu não quero ter que achar grupos que eu vou ver e chamar a atenção das pessoas. Pô, tem gente que não está fazendo. E a questão é, quanto maior o grupo, maior a chance disso acontecer, tá? Então, eu sou o cara, o professor do segundo período, que mais bateu na tecla que eu não quero mais de 4 pessoas. Porque não é só como professor que eu estou falando, isso é como coordenador. Como coordenador, eu me preocupo com o aprendizado de cada um de vocês. Eu não posso deixar, eu tenho que evitar ao máximo que vocês preguem... Você já ouviu falar no conceito de autossabotagem? Autossabotagem é a pessoa fazer algo de ruim para ela mesma, sem perceber. Achando que está sendo, eu estou ganhando com isso, eu vou ser beneficiado com isso. Não, na verdade, ele está se prejudicando. Então, o conceito de autossabotagem é eu vou passar na disciplina do Rodrigo sem aprender Python, sendo que Python hoje está cheio de vagas. Sendo que Python hoje é uma ponte para você ser bem-sucedido. Então, a gente precisa ver isso. Então, eu vou tentar equilibrar. E também a gente vai equilibrar os grupos. Então, basicamente, deixa eu ver aqui só o que estão escrevendo, senão eu não consigo. No caso de não vai aprender, eu preciso ver essa questão de grupos, pois estou desde quinta-feira esperando. Então, a gente vai ver a questão do Oswaldo. E quando chegar a hora para valer, tomo na Jabirá. Então, é isso mesmo, Antônio. Tem que tomar cuidado, porque eu sou o cara chato, que é o coordenador do curso, que está cobrando vocês para aprenderem. Mas na hora que vocês saírem para o mercado de trabalho, não vai ter essa abordagem. Se você chegar numa entrevista e o cara falar assim, você sabe? Ele fala assim, eu vi na faculdade, mais ou menos, ele vai falar assim, faz um programinha aqui para mim. Aí você não saber colocar um hello hoje em Python lá, não saber interagir, não saber fazer nada no Python, cara, você tá fora. Tá fora. Então, eu não quero dar margem para isso, para olhar para trás e falar assim, puxa, estudei na faculdade que deixou eu passar o golpe e agora eu estou passando raiva. Aí é questão de interesse também, né? Com certeza, Levi. Interesse, bom senso, e eu tenho certeza que isso você tem de sobra. Comprometimento também, né? Comprometimento, com certeza. E aí, João Gabriel, já vai o João Gabriel com o Oswaldo aí, vamos completar o grupo seus aí, João Gabriel e Oswaldo, vamos fechar esse grupo aí. Mas a gente vai fazer desse jeito, Levi e Magali, eu vou pedir para vocês escreverem o grupo de vocês, escreverem os grupos, mandarem para mim o quanto antes, eu vou dar uma avaliada, tá? E de repente também, caso seja necessário, dar uma equilibrada, uma dividida, uma distribuída, para a gente equalizar os grupos, para não ficarem grupos grandes,
A minha preocupação são os grupos grandes. Com grupos grandes é mais difícil de trabalhar e chegar a uma convergência, e nós vamos precisar de grupos. Quer ver? Vou mostrar para vocês qual que é a ideia da... Voltando para a apresentação. Então, tá, detalhes iniciais, se liga nos detalhes, é variedade. Eu queria... aí, ó, isso aqui é uma carinha de sistema de hotel, tá? Aqui, ó, sistema de hotel. Né? Aparece aqui o quarto, se o quarto está ocupado, se o quarto está livre, cadastro. Isso aqui é front-end, tá? A diferença, né? Isso aqui é um front-end numa linguagem apropriada, e o front-end em Python vai ficar um negócio parecido com isso aqui, né? Por isso que você tem uma linguagem específica para fazer front-end, para fazer um negócio bonitinho. Tá? Então, mas enfim, no Aleandro vocês vão aprender a fazer isso aqui. No projeto de hotéis, eu queria esses diferentes focos aqui, tá, gente? Eu queria que cada grupo pegasse um desses aqui. Por exemplo, um grupo pegasse um hotel urbano. O que é um hotel urbano? Hotel urbano não é um hotel urbano HB, o hotel HU, alguma coisa, URB, né? Que é o que eles vendem. Não, o hotel urbano é igual o hotel que tem na Praça de Extrema. É igual o hotel que tem em Cambuí, é um hotel uma cidade pequena. Hotel simples, para hospedar pessoas que estão de passagem numa cidade. Outro tipo de hotel, hotel litorâneo. O que é o hotel litorâneo? É um hotel de pessoas que vão para a praia, a pegada é diferente. Hotel de cidade turística, por exemplo, em Monte Verde, e um hotel fazenda, por exemplo, o Sete Belo aqui perto, uma cidade aqui perto, tem um hotel fazenda. Então, por exemplo, aqui tem 4 tipos de hotéis diferentes. Eu queria pelo menos 4 grupos diferentes na sala. Agora eu vi que nasceu um 4º grupo, né, com o Oswaldo e o João, se eu não estou enganado. Então, pelo menos 4 grupos, a gente fazer um balanço para fechar pelo menos 4 ou 5 grupos aí. Eu quero ver todo mundo trabalhando, eu quero ver todo mundo interagindo e fazendo essa dinâmica bacana aí dos projetos. Tá, gente? Mas vamos caminhando, vai dar certo. Pessoal, contrato pedagógico. Se liga nas regras. Nós vamos montar o contrato pedagógico juntos, tá? Eu queria ouvir vocês com relação ao projeto pedagógico e vamos lá para a gente montar. Tá aqui, ó. Contrato pedagógico. E vou ver vocês aqui no cantinho. Gente, primeira coisa importante do contrato pedagógico. Primeira coisa importante para o contrato pedagógico. Número 1. Tem que fechar aqui com vocês. Isso aqui depois vai ficar definido para a gente. Primeira coisa importante. Reservar o horário da aula para estudar conteúdo da disciplina programação estruturada. Gente, esse é o primeiro ponto e o mais importante do nosso contrato pedagógico. Tem muita gente que ficou bravo falando que queria a questão presencial. Infelizmente, a gente não consegue, não foi autorizado pelo governo federal, não conseguimos, nem com a prefeitura, não é possível. Mas uma coisa tinha que ficar muito clara. Se hoje nós estivéssemos no presencial, estava todo mundo dentro de uma sala e vocês sairiam da faculdade somente às 22h30. Se você não matasse a aula, é óbvio, né? Se você não matasse a aula, você sairia somente às 22h30. Então, contudo, todavia, entretanto, gente, nós precisamos usar esse horário para estudar a disciplina de programação estruturada. Eu preciso deixar claro nesse contrato pedagógico que vocês concordem comigo. É esse tempo, vocês precisam entender. Segunda-feira eu não vou estar fisicamente na faculdade, mas segunda-feira eu estou, mesmo que remotamente, comprometido com a disciplina de programação estruturada. Essas 3h15 são para eu estudar, para eu dedicar para a disciplina de programação estruturada. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir atender a questão do projeto. Se eu não fizer isso, eu não vou aprender Python esse semestre. Eu não vou conseguir usar Python para desenvolver um sistema.
Eu não vou conseguir usar Python para ali na frente, no final do semestre, interagir com o banco de dados e com a parte de front-end, com desenvolvimento web, por exemplo, HTML. Vocês precisam entender que depende de mim do lado de cá, mas depende muito mais de vocês aí também se comprometerem muito bem, como o Levi e a Magali falaram. E essa é a minha grande preocupação com relação aos grupos muito grandes. Preciso ver vocês correndo atrás, preciso ver vocês interagindo, vocês gastando não, utilizando de forma adequada esse tempo de aula para o conteúdo da disciplina de programação estruturada. Então, esse é o ponto mais importante do nosso contrato pedagógico. Alguém tem alguma dúvida? Alguém queria questionar? Alguém queria perguntar? Alguém queria colocar alguma coisa? Eu já vou adiantar o seguinte, tem gente que vai falar, professor, eu estou com horário de trabalho diferenciado, talvez eu não consiga reservar essas 3 horas aqui, eu vou chegar um pouco atrasado. Entendo que existem exceções. Exceções são tratadas como exceção. O que é uma exceção? Você perdeu um tempo, não está conseguindo dedicar as 3 horas, você vai ter que achar algum outro momento da semana para compensar esse horário. Porque senão você vai ter problemas. Você não vai conseguir atender a necessidade. E pior, você vai ter que acertar e alinhar com a sua equipe. Porque, teoricamente, as pessoas falam para mim, professor, é difícil organizar a equipe. Difícil como, gente? Essas 3 horas da segunda-feira, todo mundo devia estar na frente do computador. Então, é o quê? Enquanto vocês não estiverem tendo live, vocês podem se reunir através do Google Meets, através de um Zoom, para conversar. Teoricamente, todo mundo precisa estar. Vão ter as exceções. Beleza, vão ter as exceções, né? Mas vocês precisam se organizar. Isso, Levi, vai ter disciplina no sábado. Vocês vão ter uma disciplina do sábado ainda, para vocês ir acostumando. Essa disciplina, na verdade, vai ter a disciplina do sábado de metodologia e uma disciplina que acontece o material no sábado, mas na sexta-feira que vocês vão fazer, que é a disciplina de matemática, né? O ideal é vocês trabalharem com ela na sexta-feira. Na sexta-feira, isso. E no sábado de manhã, vocês dão atenção para essa disciplina, que é uma disciplina de apoio, né? Metodologia e desenvolvimento, a parte de metodologia, ela é uma disciplina de apoio para ajudar vocês nas demais disciplinas. Eu não sei, não teria como ser mais tarde? Que horas que está acontecendo a aula no sábado? Então, Oswaldo, na sexta não está aula na grade, mas na sexta é o dia da matemática, para vocês conseguirem organizar o tempo de vocês. Não tem aula na grade, mas vocês precisavam aproveitar a sexta-feira, o horário da sexta-feira, para executar a disciplina de matemática e, de repente, também já aproveitar e adiantar a disciplina de sábado. Rodrigo, pegando o gancho e completando aí também, mas a disciplina de matemática não vai ser EAD? Vai ser EAD. Então, aí a aula de sábado deveria voltar para sexta, não? Porque a maioria da gente, nós alunos, não vai conseguir estudar no sábado, 8 horas. Então, a disciplina da sexta, ela é a matemática e você vai poder fazer as atividades de matemática na sexta, sem problema. Eles vão liberar no sábado, mas até sexta-feira você vai conseguir fazer as atividades normalmente. Não precisa fazer necessariamente no sábado. Com relação à disciplina do sábado, você vai ter a semana inteira para fazer as aulas. Então, eu não consigo fazer sábado de manhã, pode ser sábado à tarde. Não consigo fazer sábado à tarde, pode ser sábado à noite. Não consigo sábado à noite, pode ser domingo de manhã. Não consigo domingo de manhã, pode ser domingo à tarde. Não consigo domingo à tarde, pode ser domingo à noite. Não consigo domingo à noite, trabalho todos os dias e tem aula todos os dias. Aí você vai ter que ficar um dia sem dormir um pouco. Mas a questão é as lives dela que ela faz. Ela fez Ela sábado. tem que gravar. Se ela não gravou, eu vou ter que cobrar ela. Isso, porque eu não assisti. Eu estava no trabalho 8 horas. Eu não assisti. Eu vou perguntar para ela. Então, da live, metodologia científica. Ó, falaram aqui que ela gravou, mas ela disponibilizou onde? Que ninguém sabe. Eu acho que alguém do grupo ninguém sabe. O Eduardo, ela disse que ia disponibilizar no portal, mas a gente não está conseguindo entrar, né? E outra, Disponibilizaria lá na Liga.
Toda a matéria seria disponibilizada lá. Tinham avisado sobre a live no dia anterior, depois para procurar o link, cadê, em qual grupo que estava, porque é um tanto. A gente não tinha mais nenhum outro lugar para procurar. Fora que o horário que está sendo essas lives, ninguém está tendo condição de assistir. Tá, fica tranquilo, eu vou ver isso aí, mas tem que ser gravado, tá? Tem que ser gravado para galera, ser disponibilizado. eu acabei de entrar no Liga Online aqui e agora tá normal, tá? Se vocês quiserem testar aí. O Vitor, é obrigatório o material fica disponível para vocês sempre, tá? Mas aí, para ver e ter nota, vocês têm uma semana, de sábado até sexta, meia-noite, para conseguir fazer. Toda matéria EAD vai ter uma semana para vocês executarem. Desculpa, gente. Levi, não consigo sábado de manhã, sem problemas, você vai poder fazer desde o sábado de manhã até sexta-feira à noite. A gravação eu vou cobrar, tá? Pode deixar que eu vou ver isso aí também. Na verdade, colocou que as presenças elas têm a ver com você conseguir executar as atividades, né? Principalmente nessa disciplina que é a AD, que vai ter um formato um pouquinho diferente das presenciais, então as atividades você precisa executar dentro da semana. Aula no sábado, Oswaldo, aula no sábado, tá marcando no sábado para vocês a matemática e a metodologia. Só que a matemática, o ideal é vocês reservarem a sexta-feira para executarem as atividades de matemática. E quem conseguir, a sexta-feira, de repente, né, um dia não for muito cansativo, reserva a sexta-feira para tentar fechar as duas matérias, né? Que é uma possibilidade também, desde que vocês consigam se organizar para isso. Vitor, infelizmente tem pelo menos uma matéria no sábado, que é metodologia. Mas a disciplina de matemática era para ser na sexta. Não vai ter live todo sábado, tá? Não vai ter live todo sábado. E os vídeos ela vai ter que liberar, sim, para assistir também durante a semana. Para alguns o Liga ainda está em branco, né? E como eu disse para vocês, por favor, me mandem por e-mail, que eu vou cobrar isso aí da equipe de TI. Alguns estão funcionando, outros não. Por favor. Então, gente, o primeiro ponto do contrato pedagógico é esse. O segundo ponto do contrato pedagógico que eu queria enfatizar com vocês, a segunda linha é, por favor, gente, não deixem acumular as atividades. Isso é um problema muito sério, tá? Não deixe acumular as atividades propostas, né? Pelo menos na minha disciplina, vocês vão ter exercícios de fixação e atividades para o projeto. Por que, Rodrigo? Por que você vai fazer esses dois? Porque vocês precisam primeiro fixar o conteúdo para depois aplicar. Não tem como ser diferente, gente. Primeiro, vocês precisam fixar, entender o conteúdo através de alguns exercícios mais simples, para depois colocar em prática. Então, não deixe acumular. Não ocupem as suas noites com coisas que não sejam a faculdade, né? Porque nós estamos remoto, que vocês podem fazer outras coisas. Foco, né? Como foi muito bem dito aí pelo pessoal, foco. A hora é agora, focar, porque vocês estão no mundo de oportunidade. Lembre, nós estamos no mundo da transformação digital, transformação tecnológica. Está todo mundo precisando de analista de desenvolvimento de sistemas. Ok, vamos ver aqui. Vitor da Silvoli, aqui não tem nada. Aqui tá normal, aqui não tem nada. Cada um vai ter. Nós vamos ter que verificar caso a caso, tá, gente? Como que tá no portal. Eu vi aqui tem um PDF, mas não abriu o meu Note. Não, beleza. Se deu pau também, Eduardo, no PDF, manda para mim também por e-mail, falando que deu pau para eu verificar.
Oswaldo, metodologia não poderia encaixar junto a uma matéria de mesmo conteúdo? Acredito que não tenha. Então, Oswaldo, metodologia é uma matéria de apoio, tá? É uma matéria de apoio, por isso que ela está no SAB, por isso que ela está no EAD, ela está como apoio. E, infelizmente, não temos uma outra disciplina que encaixa dentro dela, e a gente precisa dessa disciplina mesmo de apoio. Tem a questão da carga horária, tá? Então, o curso, ele tem uma carga horária mínima para ser aceito pelo Ministério da Educação, que a gente chama de MEC. Então, ela precisa estar aí, mas a professora está orientada para quê? Como uma disciplina de apoio, tá bom? Uma disciplina não cerne do curso, mas uma disciplina de apoio para ajudar vocês a desempenharem as atividades de forma mais adequada. Gente, o terceiro ponto do nosso contrato pedagógico. Todos integrantes do grupo devem realizar as atividades para o projeto. Tá? Para o projeto. Então, não sei se eu escrevi certo. Todos os integrantes do grupo devem realizar as atividades para o projeto simultaneamente. Depois, se reunirem para discutir e fechar o código mais adequado para oficializar. Para, vamos dizer assim, tá, vamos oficializar mesmo por enquanto. Oficializar. Gente, então, a ideia é o quê? É o que eu falei para vocês. Eu não quero que vocês tenham lacunas no aprendizado de vocês. Se cada um resolver fazer uma parte e todo mundo não estudar toda semana, vocês vão ficar desalinhados. Então, toda semana, todo mundo tem que fazer os exercícios de fixação e todo mundo tem que fazer as atividades. E aí, depois, vocês se reúnem e conversam sobre como que cada um fez, cada um resolveu, e chega na conclusão qual que é o melhor código, o código mais adequado para vocês fecharem o projeto, né? Entendam, gente, o projeto de vocês é algo muito importante. Esse ano nós ainda estamos definindo, mas provavelmente vai ter a FETEF. O que é a FETEF? É a Feira Tecnológica. O que é a Feira Tecnológica? O momento onde os alunos expõem o trabalho deles, o momento onde o aluno mostra a sua capacidade técnica, onde os grupos mostram a sua capacidade técnica, o momento onde as pessoas de fora enxergam os alunos. Tá? Por exemplo, acabei de mostrar para vocês que eu estou fazendo um processo seletivo. Gente, apresentar projeto é oportunidade. Oportunidade para brilhar, para mostrar quem está dedicado, quem está indo além do solicitado, quem está brilhando, quem está mesmo engajado. Tem que correr atrás, gente. Tá? Tem que correr atrás. Então, esses são os 3 pontos que eu queria deixar bem forte no contrato pedagógico. Opa, depois eu salvo. Nós precisamos fechar nesses 3 pontos. Tá? Eu vou salvar esse contrato pedagógico aqui e vou mandar para vocês também. Nós precisamos desses 3 pontos no contrato pedagógico. E para finalizar, o que vai ter? Gente, eu sei que já são quase 10 horas da noite, mas eu coloquei para vocês aí, né, os vídeos de instalando Python e o VSC, né, tanto o Python como a nossa ferramenta para desenvolvimento, que vai ser o VSC, e logo em seguida vai ter o primeiro vídeo usando o Python e o VSC, tá? Então tem um softwarezinho bem simplesinho, um negócio bem bobinho mesmo, né? Primeiro instalando de forma bem simples, depois um softwarezinho muito bobinho para vocês fazerem, que está mostrando, né? Só um Hello World. Só que, para a aula da semana que vem, para a aula da semana que vem, eu tenho aqui 3 exercícios de fixação. 3 exercícios de fixação. Nossa, professor, mas o senhor nem ensinou Python.
O senhor só pôs os 2 vídeos lá e já vai sapecar 3 exercícios de fixação? Isso! Lembra que parte do PBL é investigação? Veja os vídeos. Os vídeos estão bem, vamos dizer, está bem, até bem claro o que é como que digita parte da solução disso aí. Já nos vídeos também tem um caminho para você conseguir pesquisar instruções básicas do Python. Nós vamos usar o python.org como uma referência para os nossos aprendizados, né? Nada melhor do que usar o site oficial de Python no Brasil como referência para nós aprendermos. Então, tá lá tem bastante coisa bacana. Já corra atrás. Comece o semestre desenvolvendo a habilidade do quê? De investigar, de procurar. Você precisa correr atrás. Você é responsável pelo seu conhecimento. Você é responsável pela sua evolução. Você precisa aprender a aprender. Aprender a desenvolver a habilidade de adquirir novos conhecimentos. De aprender por conta própria. Esse é o nosso objetivo. Ensinar vocês a sacudir o pelo, dar seus pulos. Porque o mercado vai exigir isso de vocês. Tá? O mercado exige isso da gente. Então, vamos para cima, galera. Solicite, aí tá aí, ó, solicite ao usuário o seu nome e a data de nascimento. Em seguida, retorne na tela o nome e a idade do usuário. Você vai pedir, vai salvar e depois vai devolver a idade. A idade nada mais é que a data de nascimento, é o ano de 2020, menos a data de nascimento, vai dar a idade, tá? Solicite ao usuário 3 números aleatórios, em seguida retorne a média dos 3 números, solicite ao usuário o valor das despesas do mês e das entradas do mês, e em seguida retorne o saldo final do usuário. A gente usa até esse exemplozinho aqui para fazer a questão do teste de mesa, tá? Professor, e aí? E aí, professor? Gente, na próxima aula a gente vai corrigir, tá? Nós vamos corrigir, vamos fazer, bem passo a passo. Quem ficou assustado já com esses 3 exercícios de fixação, fique em paz, tá? Vocês podem correr, podem tentar, podem fazer, vejam os vídeos, conversem com os colegas, interajam entre si, mas não deixe de investigar, não deixe de tentar fazer esses exemplos de fixação, e na aula que vem a gente vai resolver bem passo a passo cada um deles, tá bom? Qualquer dúvida, podem mandar mensagem para mim no WhatsApp, podem entrar em contato, e a gente vai caminhar aí junto, lado a lado, ombro a ombro, até vencermos a batalha. Vamos ver agora as perguntas, calma aí. Oi, professor Zé. Oi, calma aí, deixa eu voltar. Calma aí. Aqui. Agora a liga decidiu funcionar. Opa, graças a Deus. Pessoal, o professor Leandro pediu para quem ainda está branco, para sair do portal e logar de novo. Aí. Obedeça o professor Leandro, que ele é o cara do TI. Eu instalei, segui os passos, deu erro. Aí desinstalei, Levi. Acho que seu erro, Levi, tinha dado o meu também. Eu lembro como arrumei. Isso aí, Vitor, ajuda ele aí. Acho que você tinha me falado. Aí eu tentei e não resolveu. Só lembro que foi alguém do grupo. Pessoal, esses exames semanais vão ser entregues? Exercícios semanais, a gente vai trabalhar com entrega. Não essa semana ainda, mas nós vamos trabalhar com entregas semanais sim, Vitor. Tá? Vamos trabalhar sim. Levi, se ainda tá dando pau, nós vamos ter que ver o que aconteceu com o seu notebook, tá bom? Não era para dar pau, era para funcionar. Vamos ver o que aconteceu aí. Vamos caminhar junto. Alguma coisa de atualizar o Python pelo VS Code. Do VS Code você precisa instalar, né, a parte de Python. Isso mesmo, o Python está na versão 3.8.5. Nossa, eu que tenho que atualizar minha versão. Eu acho que a minha versão está 3.8.3 já. Se for erro que estou imaginando, tem no YouTube resolvendo. O YouTube é bom também. É isso aí, investigação. Tem que atualizar mesmo. Só escrever o erro, eu lembro que atualizei e não resolveu, no Google, vou instalar amanhã de novo, fazer o passo a passo. Isso aí, Levi, desiste nunca, brasileiro. Malware, esse exercício vai estar disponível em algum lugar?
Vitor, esse exercício eu mandei no WhatsApp para vocês, esse slide aqui. Tá? Esse slide eu pedi para o pessoal divulgar no WhatsApp para vocês, vou pedir de novo. Melhor amigo de todo programador é o Google. Tem também os fóruns, tá, Rafael? Tem fórum do pessoal que programa só em Python. E tem gente que só mexe com Python e aí você consegue tirar dúvida, trocar ideia, é bem bacana. Professor, esses exercícios semanais vão ser entregues? Sim, nós vamos trabalhar com a entrega deles essa semana, não necessariamente, mas nós vamos trabalhar com entregas semanais também. Por onde vai ser entregue? Inicialmente, a plataforma, vamos fazer por e-mail, depois a gente vai evoluindo isso aí. O louco, exercício mais projeto. Opa, Levi, nós é louco, filho, nós é truta, o negócio é batalha. Se você não faz o exercício de fixação, você acaba não entendendo como que você vai fazer o projeto. Primeiro, você tem que fazer os exercícios de fixação, que são bem simplesinhos, para você começar a entender os conceitos, para depois se aplicar no projeto. Essa é a ideia. Qual o prazo desse exercício? Até semana que vem. Até a próxima aula, para resolver o exercício. E aí, nós vamos para cima. Isso aí, Gabriel, vamos para cima. Gente, não deixem de interagir um com os outros. Gente, eu esqueci qual é, não sei se é o Vitor, que já tem experiência com Python. Tem alguém aí que já estava fazendo algumas coisas em Python. Parabéns! E qual que é a ideia? Você que está mais na frente, ajuda os colegas. Seu grupo provavelmente vai ter pessoas que vão ter mais dificuldade que você. Tira ideia. A pessoa, sabe como que você mais aprende na vida? E digo isso por experiência própria, sendo professor. Quando você ajuda uma outra pessoa, você aprende muito, 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 tá? Quanto mais você ensina, mais você adquire conhecimento. Podem ter certeza disso, tá? Podem ter certeza disso, tá bom? Dúvida, gente? Professor Rodrigo, por favor, aquele link, porque o Code, o Visual Studio Code está aqui, mas eu tive problema no notebook e mexeu, eu não estou achando o link, não estou achando para trabalhar com Python. Eu acho que eu vou ter que reinstalar. Você fala dentro do VS Code você conseguir instalar o... Tá, peraí um pouquinho só, o Code nós estamos trabalhando com 2, não era, professor? Porque eu lembro... Ixi, agora até eu já estou confusa, já não estou entendendo mais, peraí. Não, faz o seguinte, Magali. A gente estava trabalhando dentro do Code? Você usa o VS Code, dentro do VS Code, você instala a extensão do Python. Porque então, o VS Code, ele é para qualquer linguagem. Ele trabalha com Node, ele trabalha com Python. Então tá aqui. É que eu pensei que quando ele consertou que tivesse tirado e eu estou tanto confusa que não estava conseguindo entrar. Tá bem, mas eu vou buscar na pasta, eu devo ter o último material que foi passado. Dentro do VS Code, você vai instalar a extensão do Python. O VS Code, ele é genérico, tá? Você pode desenvolver várias linguagens dentro dele. Uma delas é o Python. Certo. Obrigada, professor. Nada. João, não seria mais fácil fazer um site hotel com dashboard para gerência e banco de dados? Pode ser, João. Vai lá, senta com o seu grupo aí, discute essa ideia aí, que a gente troca uma ideia. Oswaldo, esse programa roda em qualquer... Oswaldo, o VS Code, ele é mais leve, tá? Ele tende a rodar, assim, máquinas até mesmo com processamento, com menor capacidade de processamento. Dashboard é como se fosse uma tela de visualização, Levi. É como se fosse uma tela de amostragem, para você ver como que está a situação. E uma interface, isso aí. Gente, dúvidas, perguntas? Eu preciso que vocês agora desenvolvam a capacidade de vocês correrem atrás, de vocês interagirem, de vocês realmente se desenvolverem. Ah, professor, nós estamos no primeiro dia de aula, já está assim? Mais ou menos essa pegada. Não achem que eu vou deixar vocês na mão. Semana que vem nós vamos, um por um, resolver exercício
mas eu preciso que vocês logo no início já atraquem aí uma quinta marcha para a gente conseguir aproveitar o máximo possível de Python, tá bom? E aí a gente vai caminhando juntos e eu conto com todos vocês para nós nos ajudarmos. Entendam, gente, nós temos que ter essa visão de conjunto, tá? Essa questão de, o meu colega de sala, no futuro, ele vai ser um concorrente meu. Na verdade, não enxergue assim. O que eu mais vejo é o quê? O seu colega vai ser o seu parceiro, vai ser a pessoa que vai te ajudar a arrumar uma colocação, tá bom? Oswaldo, I3, sim. Nossa, I3 tem que rodar sim, tá? Tem que rodar no I3. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo como grilo? Isso, Vitor Hugo, eu vou disponibilizar para vocês. Vocês me desculpem, eu vou pôr tanto na plataforma da Liga, quanto eu vou mandar também agora, acabando aqui, fechando aqui, eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp, pedir para divulgarem no WhatsApp para vocês. Tranquilo como a vida de programador, só que não, isso aí faz parte. Vitor Hugo, o Celeron deveria rodar. Tem que tomar cuidado para não ter muita coisa no seu notebook, né, na sua máquina, tá? O ideal é dar uma limpada nela para focar em estudos. Posso jantar? Pode jantar. Pode sim. Tem que tomar cuidado com o Windows Defender, às vezes ele segura, ele não deixa instalar mesmo. Galera, belezinha pura? Eu vou até parar aqui a nossa gravação. Deixa eu parar aqui. Porque agora a gente já está nos detalhes.